Fala, meus amigos e minhas amigas advogados e advogadas, respectivamente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês de extrema relevância, que na verdade já era para eu ter trazido para vocês, mas eu acabei não fazendo este vídeo. Peço mil desculpas. Que é um tema muito importante, muito relevante para quem advoga na seara trabalhista, principalmente com relação ao funcionalismo público estadual e municipal. Olha só, vou colocar na tela aqui para vocês uma notícia do TRT da 4ª Região, ela é do dia 6/2 de 2025. E o título é o seguinte: empregada pública tem reconhecido o direito à redução da jornada sem alteração salarial para cuidar de filho autista. Eu vou ler a reportagem para vocês e depois eu vou discorrer alguns pontos que são interessantes e importantes também. Olha só. A juíza Amanda Brazaca Boff, da 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, deferiu a redução da jornada de trabalho de uma empregada pública da área hospitalar para que ela se dedique aos cuidados com o filho autista. Devem ser reduzidas 2 horas de carga horária sem qualquer impacto salarial. Mediante exames atualizados que comprovam a frequente necessidade de acompanhamento nos atendimentos terapêuticos da criança, a magistrada atendeu ao pedido de tutela de urgência. No caso de descumprimento, a multa diária é de R$1.000, limitada a R$30.000. Mesmo que a autora da ação tenha fundamentado o pedido na Lei 8.112 de 1990, regime jurídico dos servidores públicos, não aplicável ao seu contrato de trabalho, a juíza considerou o requerimento justificado, a partir do princípio da razoabilidade e da proteção especial e prevalência do melhor interesse da criança. Para a magistrada, negar a extensão do direito requerido por falta de amparo normativo em relação ao destinatário da lei, o empregado público, seria desprezar que o ordenamento é um complexo sistema de ferramentas interligadas, cujo eixo central é a Constituição Federal e a busca pela garantia da dignidade. A sentença ressalta que a atuação do Poder Judiciário não se resume à tarefa intelectual e mecânica de reproduzir, no caso concreto, a norma extraída integralmente do legislador. Abre aspas. A ausência de lei impondo a obrigação de empresas públicas efetivarem a sua medida, o dever assistencial do Estado e da sociedade à família para o alcance do exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, tão bem concretizado pelo legislador por intermédio do artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, demanda que a referida ordem seja imposta diretamente pela atuação do Poder Judiciário, concluiu a juíza Amanda. Cabe recurso da decisão. Não tem o número da reclamação trabalhista. Primeiro, porque eu já notei que o TRT da 4ª Região não coloca os números das reclamações trabalhistas. E segundo, por envolver interesse de menor, obviamente não haveria. Deve correr em segredo de justiça. Tá certo? Deixa eu aumentar aqui a tela e voltar aqui para vocês. Bem, gente, aqui é o seguinte. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Aqui, no município no qual eu sou o procurador, nós tivemos e teremos diversas demandas requerendo a redução da jornada para que o servidor ou a servidora ela possa ou ele possa cuidar do filho que tenha algum tipo de deficiência. O que acontece? Antigamente, aqui ingressava-se sim com as reclamações trabalhistas fazendo esse pleito, pedindo a redução da jornada, geralmente em 50%. E a nossa alegação, na nossa defesa, era que não havia amparo legal, não havia lei no município autorizando ou prevendo a redução de jornada caso o servidor ou a servidora necessitasse de redução para poder cuidar do seu filho ou de algum dependente com alguma deficiência, tá bom? Mas o que aconteceu? O STF, através do tema 1097, que teve origem no recurso extraordinário número 1.237.867, eles entenderam que o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 90, ele é aplicável, esses dispositivos são aplicáveis tanto para os servidores federais
quanto para os servidores estaduais e municipais. Na verdade, fazendo uma retificação aqui, a Lei 8.112 de 90, ela é uma lei federal aplicável aos servidores públicos federais. Então, o STF entendeu que essa lei ela é aplicável não só no âmbito federal, como também ela tem que ser estendida aos servidores municipais e estaduais. E, no caso dos municípios, alguns municípios ainda possuem regime jurídico seletista, com muito mais razão. Por quê? Porque não há lei municipal prevendo isso. Porque, vejam só, os servidores federais e os estaduais, eles são o quê? Estatutários. E essa lei diz servidores públicos, ou seja, aqueles que são estatutários. Já os empregados públicos, eles não tinham um diploma no qual prevesse a redução da jornada de trabalho no caso dos dependentes tivessem alguma deficiência e o servidor, na verdade o servidor não, o empregado público, para ser mais técnico, o empregado público pudesse ter o quê? A redução da jornada para poder cuidar. Porque a maioria dos casos aqui no município no qual eu advogo, que eu sou procurador, o que acontece? Muitos casos são de pessoas com autismo, ou TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E o que acaba acontecendo? Eles entram com a reclamação trabalhista pedindo a redução de 50%, porque precisa ter diversas atividades. Precisa levar na psicóloga e tem outras atividades na qual a criança precisa estar exercitando para poder estar ali fazendo os seus acompanhamentos. E geralmente o juiz, eles ou indeferiam, tá, esse pedido, ou eles reduziam em até 2 horas da jornada diária, tá certo? Então, o que aconteceu? O STF veio, através do tema 1097, e fixou a seguinte tese, que a ampliação dos efeitos do artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112 de 90, ela é aplicável a todos os funcionários públicos, incluindo aí os servidores estaduais e municipais, incluindo também quem? Os empregados públicos. Tá certo? E aqui eu vou ler para vocês o artigo 98 da Lei 8.112. Olha só o que diz a lei. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Aí vem o parágrafo 2º, que é o que interessa para a gente. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. E vem o parágrafo 3º e arremata. As disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, esse artigo ele é aplicável aos empregados públicos, municipais ou estaduais, que no caso estadual geralmente são seletistas, são estatutários. Já nos municípios, no caso aqui, no município que eu sou procurador, nós somos seletistas, então esse artigo ele também é aplicável aos empregados públicos seletistas, tá bom? Aos empregados públicos municipais, perdão, porque ficou redundante, né? Empregado público seletista. Por isso que aqui no município nós estamos tendo aí muitas reclamações trabalhistas neste sentido, pleiteando a redução da jornada. E o juiz aqui, tanto o titular quanto o substituto, eles têm, o titular e o auxiliar, tá? Substituto não, o auxiliar, eles têm deferido essa redução. Mas para deferir a redução, o empregado, ele necessita comprovar documentalmente que a pessoa, né, o dependente, o cônjuge ou o filho com deficiência, ele de fato faz tratamento, ele necessita da pessoa, do servidor ou da servidora para poder fazer os acompanhamentos semanais. Essa necessidade tem que ser comprovada e através de documentos. Bom, então aqui não há uma junta médica, eu não sei em outros municípios, mas aqui no município, que eu sou servidor público, sou empregado público, né?
fazendo uma correção. Aqui nós não temos uma junta médica. Então, o que a pessoa vai? A pessoa vai no médico, pega todos os exames, a assistência social, né? Na verdade, eles entram com um pedido, um processo administrativo pedindo a redução, porque aí eles acabam fazendo prova. Assistência social, um representante da Secretaria da Assistência Social vai até a residência da pessoa, faz um estudo prévio. Para quê? Para poder ter um parecer jurídico deferindo ou indeferindo. E, obviamente, que os pareceres aqui, eles são no sentido de sim, poder fazer a redução da jornada ou ter uma certa flexibilidade na jornada de trabalho. Isso acontece aqui no município, tá certo? O problema é o seguinte, que às vezes o processo administrativo ele acaba sendo um pouco demorado, não por causa de não ter andamento, é que precisa ter gente disponível para ir até o local, aí o processo vem pro jurídico, o jurídico dá um parecer. Então existe um procedimento, tem que ter um trâmite, não é simplesmente entrar com um processo hoje e amanhã já ter um parecer positivo, ou ter um parecer a respeito daquele caso. Realmente há um procedimento a ser cumprido. E às vezes a pessoa necessita realmente ter a redução da jornada e acaba ingressando com uma reclamação trabalhista pedindo uma tutela de urgência. Já tiveram casos que a tutela foi deferida e casos que a tutela foi indeferida e posteriormente ela foi deferida. Então aqui no município, né, na Justiça do Trabalho aqui de Mogi Guaçu, nós temos sim aí ações nesse sentido, e as ações elas são sim procedentes, há sim a redução. Muitas das vezes na nossa própria contestação a gente fala, olha, excelência, há o parecer positivo. A gente acaba concordando, porque de fato não tem muito o que fazer. Você pega os relatórios médicos, você pega toda a instrução do processo administrativo e o próprio parecer, o próprio estudo da Secretaria de Assistência Social, ele já dá os caminhos das pedras, já fala assim, não, de fato, a pessoa necessita sim da redução, só que precisa de um amparo jurídico, e aí, não sou eu que dou esse parecer, quem acaba dando esse parecer é uma outra divisão de consultoria, e eles se prezam pela redução da jornada ou pela flexibilidade, tá? Então, tivemos casos aqui de sentenças que o juiz deferiu a redução e outras que ele reduziu a flexibilidade, tá certo? Então, hoje, você, se tiver algum caso de empregado público e necessita da redução de jornada, fundamente o seu pedido através do tema 1097. Lembre-se que tem que haver documentação, tem que haver laudo médico, tem que ter sim uma prova cabal documental, uma prova documental cabal passível de comprovação dessa redução. Tá bom? Que realmente a criança ela tem alguma deficiência e que o servidor ou a servidora ela necessita de fato ter essa redução de jornada para poder acompanhar o filho nas sessões de terapia, e, enfim, qualquer outra sessão, né, que a criança necessite passar, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse tema, esse vídeo tenha sido bom para vocês, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aí guardado, tá bom? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, não custa nada, é só clicar aí o botãozinho do inscreva-se, curta e também compartilhe esse conteúdo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.